Olá, amigo internauta, acompanhando sempre a programação da Boa Vontade TV, também no nosso canal pelo YouTube. Hoje o programa Viver é Melhor fala sobre o sal. E para tratar deste tema, nós recebemos a nutricionista Juliana Poleto. Juliana, para a gente poder conversar sobre o sal, antes um pouquinho, eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa formação do nosso paladar. Claro, então a gente tem essa formação ainda na infância, né? Que nos primeiros contatos com o alimento. Então, depois daquele aleitamento materno exclusivo, até o 6º mês de vida, aí é quando a criança começa a ter o primeiro contato com os alimentos. Certo. Então, primeiro, quando a gente começa a oferecer esses alimentos à criança, é muito importante lembrar que a adição de sal e a adição de açúcar não é tão necessária nessa fase. Por quê? Porque a criança ela precisa conhecer o sabor daquele alimento. Então, assim, na formação do paladar é importante não adicionar a quantidade excessiva de sal. E outra coisa, as primeiras ofertas de alimentos, elas têm que ser de um alimento só. Porque você acaba tendo uma mistura, se você mistura uma batata, de repente, com uma abobrinha, e aí a criança, ela se acostuma com aquele sabor misturado. Então, nas primeiras apresentações, é interessante você oferecer um alimento de cada vez. Então, em um Certo. momento, a batata, numa outra refeição, você oferece a abobrinha, depois a cenoura, enfim. Para cada alimento oferecido, o primeiro contato da criança deve ser com aquele só. E aos poucos, se você educa, né, o paladar da criança que não precisa de tanto sal, ela vai estranhar se você colocar muito sal. Sim. Então, eu tenho 2 crianças, né? E quando a gente sai para almoçar ou para jantar em algum restaurante que tenha a comida com um pouco mais de sal, eles percebem. Então, Certo. na verdade, se você educa o seu paladar de forma correta, qualquer excesso, né? Já vai ser logo notado. Exatamente, você já percebe. E outra coisa também que é interessante observar é que se você está consumindo muito sal, naquele momento da refeição você percebe que a criança pede mais líquido. Pede mais água, pede mais suco, então acompanha um pouco também esse processo. Isso, a gente pode dizer assim, que é uma coisa que os pais deveriam evitar, por exemplo, a criança ingerir a comida e tomar água, tomar suco ao mesmo tempo? Então, o problema é o consumo excessivo de líquido, que na Certo. verdade, por que existe isso, né? Por que eu não posso beber e comer ao mesmo tempo? Então, tudo que a gente põe dentro do organismo, dentro do estômago, fica no estômago. Então, se você consumiu, vamos chutar aí, 200 gramas de alimento sólido e tomou também 150 ml, em vez de ter só 200 gramas de alimento para fazer a digestão, você tem aí 320 ao total. Sim. Então, você aumenta o volume da refeição no estômago. E outra, para você fazer a mistura desse bolo alimentar no estômago, você precisa que o ácido clorídrico haja e aí o estômago vai contraindo para fazer essa mistura. Se tem muita água, é mais difícil de misturar essa Sim. massa. Então, não é que é proibido o consumo de líquido, é proibido o consumo Excessivo. excessivo. Se você consumir 100, 120 ml, e se este líquido for benéfico, se for água, sucos naturais, de preferência sem muito açúcar, então pode ser melhor. Agora, se você for consumir um líquido, por exemplo, como refrigerantes que também tem sódio na composição, piora a saúde, né? Não é vantajoso. Aí é Certo. melhor ficar sem líquido nenhum. Bom, e aí é importante então a gente também buscar recursos, né, para poder educar o paladar das crianças da maneira correta. Mas antes de tudo, é preciso que a gente também dê o exemplo no nosso prato, né, que o sal seja diminuído também na nossa própria alimentação. Mais uma vez, muito obrigada, Juliana, por responder as nossas dúvidas. Eu que agradeço o convite e a participação. Muito obrigada. Nós conversamos com a nutricionista Juliana Poleto, hoje respondendo às nossas dúvidas a respeito do sal. A gente lembra sempre, pode permanecer na audiência do programa Viver é Melhor, de segunda a sexta-feira, às 14h e às 10 da noite, aqui na Boa Vontade TV, onde viver é melhor.